A outra pergunta do Marcelino é: por que a igreja é contra a camisinha? Nos dias de hoje, com tanta doença, por que traição acontece? É errado, a gente sabe. Mas que culpa tem uma esposa de contrair a doença de seu marido infiel? Imagine quantas vidas pode salvar. Meu filho, eu não vou nem entrar no mérito dessa questão, porque a camisinha é um problema, é uma discussão muito ampla. Outro dia até vai ao ar, né? Eu fui entrevistado pela Marília Gabriela, aquele programa da GNT. Marília Gabriela é uma pessoa inteligentíssima e foi um prazer viver a entrevista, porque ser entrevistado por uma pessoa que não fica falando de futilidades é bom, né? Ela conversa, assim como, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de falar com qualidade, com pessoas qualificadas também, por onde eu tenho ido nessas entrevistas. Mas, num determinado momento, eu mostrei um aspecto da igreja que talvez ela desconhecesse, um aspecto mais arejado da teologia. Aí ela, então você é a favor da camisinha? Aí eu disse, não significa ser a favor da camisinha. O problema da reflexão sobre a camisinha é muito mais do que pode ou não pode. Volta ao início do programa. Isso é reduzir a questão, minha gente. E a igreja é muito injustiçada quando ela é colocada nessa perspectiva do pode ou não pode. Responda rapidamente, a igreja é contra ou a favor da camisinha? O que nós não podemos desconsiderar é quando eu digo não ou quando eu digo pode, nós estamos escondendo uma série de questões que são fundamentais para essa reflexão. A camisinha pode sim proteger de muitas doenças, a gente sabe, muito embora ela não proteja de tudo, porque ela não é 100%, ela não tem uma proteção 100%. Muitas doenças podem acontecer mesmo usando a camisinha. Por quê? Ela é um material que pode arrebentar, ela é um material que pode ter problemas no momento do uso, então ela não garante muita coisa não, ela pode ter uma eficácia. Só que quando nós falamos do problema da camisinha, a igreja está muito mais preocupada em preservar a pessoa de uma doença que a camisinha não protege, que é de se sentir objeto do outro. A camisinha pode até proteger da AIDS, mas não protege da sensação de ter sido objeto. Então o grande problema é que quando nós dizemos que a camisinha resolve todos os problemas sexuais de transmissões de doença, a gente acaba induzindo os nossos jovens, a nossa juventude, a viver uma permissividade que não está favorável à humanidade dessas pessoas. A sexualidade não pode ser uma válvula de escape para os nossos medos, a sexualidade não pode ser uma porta para a gente perder o valor que a gente tem como pessoa. Eu disse isso uma vez, na entrevista que eu dei ao Vinícius Valverde, na Globo aqui do Papo Vanguarda do Vale do Paraíba. Eu disse, uma camisinha pode até proteger uma mulher de pegar AIDS do marido, mas não protege dela se sentir uma prostituta. Porque a camisinha não alcança o mais profundo do que a gente precisa em termos de proteção. Ser objetificado é muito ruim, minha gente. E a sexualidade é uma porta ampla para a objetificação das pessoas, sobretudo no mundo de hoje. Quando está todo mundo tão envolvido por esse sensualismo que prevalece nas nossas culturas, nas nossas músicas, nos nossos programas de televisão, quando as pessoas acordam respirando sexo, vão dormir respirando sexo e esquecem que a sexualidade é apenas a parte que completa o contexto da afetividade humana. A afetividade é muito mais que sexualidade. A sexualidade não pode reduzir a afetividade humana. Ela faz parte e viver bem a sexualidade é saudável porque a partir da sexualidade uma pessoa pode se sentir amada. A sexualidade é positiva. A igreja não se opõe ao sexo, não é? A igreja se opõe à banalização que o sexo pode fazer com a pessoa. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande quando a gente reduz essa questão. É por isso que cada caso é um caso e precisa ser analisado a partir daquela realidade particular. Isso em moral se chama casuística. Quando você tem uma realidade particular e o padre, o diretor espiritual, tem a autoridade de orientar aquela pessoa a partir daquela situação particular.
Agora, ficar na televisão dizendo pode, não pode, isso é absolutamente redutor. E nós não queremos prestar este papel. Isso é um desserviço quando eu falo que pode, quando eu falo que não pode. Sem reflexão não é possível, gente. O cristianismo precisa ser uma instância de reflexão que nos leve a pensar a totalidade das coisas. E não reduzir a sexualidade humana à questão da camisinha. É muito injusto com a nossa juventude, é muito injusto com a nossa sociedade a gente reduzir a reflexão a este aspecto da questão. É muito mais do que isso. E a gente precisa tocar sim nesses assuntos, porque isso tem sido de causa de muita objetificação para as pessoas. O sexo, ele tem gerado muito mais infelicidade nas relações humanas que felicidade. Eu vejo por causa dos bastidores que eu escuto. É impressionante o quanto que as mulheres se sentem usadas pelos seus maridos. Não estou falando pelos seus amantes, não. Porque o casamento, a instituição, não garante que o sexo será santo. O sexo será santo à medida em que os cônjuges se amam, se respeitam. E o sexo faz parte desse amor e desse respeito. Ele não é o primeiro aspecto do casamento. Ele faz parte do casamento. Porque a sexualidade é uma bonita oportunidade que as pessoas têm de estabelecerem um vínculo ainda mais profundo. É a carne na carne. Agora, só que isso pode passar longe de ser um vínculo se ele é apenas uma satisfação de um desejo temporário. As prostitutas, o Padre Léo sempre dizia isso, né? Se sexo fosse sinônimo de felicidade, as prostitutas seriam as mulheres mais felizes do mundo. E não são. Nós sabemos por experiência própria, no contato que a gente tem com essas mulheres, que elas são muitas vezes muito infelizes, sobretudo no final da vida. Quando olham para a vida que escolheram, para o monte de homens que deitaram na sua cama, para os muitos homens que passaram pela sua vida, e não sobrou um que a ajudasse a envelhecer, que a ajudasse no duro peso de ser gente, que é o momento da velhice. Se na velhice a gente não está amparado com pessoas que nos amam, a vida é insuportável.